Oi pessoal, como que vocês estão? Espero que seja todo mundo muito bem. Eu sou a Cláudia, seja bem-vindo no meu canal. Pra quem ainda não é inscrito, corre, já se inscreve, porque isso vai me ajudar demais da conta. Deixa um like, deixa um comentário, vamos interagir. Me segue na minha rede social, que é o meu Instagram, vai lá pra gente se conhecer, mandar mensagem, enfim. Hoje eu vou contar um caso que recentemente a Netflix fez uma minissérie e começou a repercutir de novo. Eu não vou trazer o que mostra lá na minissérie, porque eu vi que a Netflix mandou bem para um lado familiar, contou mais a visão da família, e aqui eu vou trazer o crime em si. Então, bora lá, sem enrolação, porque o nosso caso brutal de hoje é o caso da Boate Kiss. Tudo acontece em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Lá é uma cidade onde tem várias faculdades, inclusive uma faculdade federal, então muitos jovens moram lá. Tinha uma rua que tinha muitos bares, onde vivia muito movimentado por conta desses jovens. Tinha estudantes de outras cidades longe até, e foram estudar em Santa Maria. Então era um lugar bem movimentado. E um dia, alguns jovens estudantes de medicina veterinária, agronomia, zootecnia, pedagogia, eles se juntaram e quiseram fazer um evento, uma festa, e escolheram o local que era a Boate Kiss, porque lá já era um lugar bem conhecido dos jovens, tinha vários shows interessantes, então eles quiseram fazer essa confraternização do pessoal lá mesmo. E alguns jovens que foram convidados até falaram que não quiseram ir, porque falaram que aquilo parecia a casa do inferno. Então, assim, era um lugar pequeno, fechado, e alguns jovens não gostavam de lá. Tudo ficou organizado para acontecer no dia 27 de janeiro de 2013. Esse dia eles contrataram a banda Gurizada Fandangueira, que era uma banda muito animada, que costumava fazer show pirotécnicos, então eles usavam sinalizadores, eles eram muito animados, era música sertaneja de uma forma bem assim, mais animada. Então os jovens estavam ansiosos para chegar à noite e poder ir nesse show. A boate ela abriu por volta das 11 horas da noite, então tava tudo muito tranquilo, mas logo começou uma movimentação muito grande, vários jovens começaram a entrar. Lembrando que a Boate Kiss ela estava toda cagada, gente. Lá estava com o alvará dos bombeiros todo irregular, não tinha a quantidade de extintores necessárias para aquele estabelecimento. Os funcionários falavam que o dono não quis colocar todos os extintores lá porque ficava esteticamente feio. Então tinha apenas 5 extintores no local. Tinha apenas uma entrada, então a mesma entrada que os jovens entravam para dentro da boate era a mesma que eles saíam, então não tinha nenhuma saída de emergência. A capacidade que podia ter de pessoas lá dentro era de 691 e naquela noite tinha 1.100 pessoas na casa, então estava super lotada. Alguns policiais cogitam que podia ter até 1.500 pessoas, mas confirmado que pagaram e deram o nome lá na porta era 1.100. A boate tinha passado por algumas reformas e uma delas foi colocar uma espuma em volta do palco onde costumava ser realizados shows para abafar o som, né? Era um inibidor de som. Só que a boate pegou a espuma mais barata que tinha no mercado, não se preocupou se aquilo lá ia ocorrer algum dano no futuro, mas era mais barata, era aquilo que eles queriam mesmo. Informa que até foi o barman do local que instalou as espumas, então assim, ele colocou igual a cara dele, né? Porque ele não sabia fazer aquilo, não era a função dele. Então, assim, a Boate Kiss, ela quis poupar o investimento, pegou tudo mais barato, que dava, enfim, não tava nem aí. Então, na madrugada do dia 27 de janeiro, por volta das 2h30 da manhã, a banda Gurizada começa o show e logo é acionado o sinalizador. E assim que o fogo do sinalizador encosta na espuma, começa a alastrar o fogo de forma rápida e sai uma fumaça muito preta. O vocalista estava com o microfone na mão e não avisou que começou um incêndio, que começou um fogo. Ele simplesmente jogou o microfone e acelerou o pessoal da banda para eles irem embora rápido. Então isso foi entendido até como um ato desumano, porque não custava nada ele anunciar, olha gente, sai de forma calma, de forma tranquila, começou o fogo, mas não apavora, tipo, ele não acalmou os jovens. Tinha pessoal no banheiro, no bar, então vários jovens não sabiam o que estava acontecendo, eles não estavam lá para ver que iniciou aquele incêndio todo. Começou aquela gritaria, várias pessoas gritando, tem fogo, olha o fogo, vamos embora. E tinha seguranças do lado de dentro e do lado de fora da boate. E os seguranças que estavam de dentro conseguiu ver aquela loucura toda, mas os seguranças que estavam de fora não estavam vendo nada. E os jovens batiam na porta querendo sair, lembrando que a Boate Kiss era uma boate que ficava fechada.
E os seguranças ficavam do lado de fora, não deixando ninguém sair, porque lá o bar era individual. Então você tinha que pagar a bebida à parte. E aí os seguranças de fora acharam que alguém tava querendo sair sem pagar, ou que tinha acontecido alguma briga generalizada. Então eles não demoraram muito para abrir a porta. E aquilo, os jovens desesperados querendo sair. A fumaça que saía da espuma era muito tóxica, gente. Estava difícil de respirar lá dentro. Eles estavam assim, ó, sufocando, sem contar que muitos jovens já estavam sendo queimados pelas chamas. E aí os seguranças que estavam de fora só abriram a porta quando viu que tinha uma fumaça preta saindo de lá de dentro. Aí eles se desesperaram e abriram. E na hora que eles abriram a porta, começou um verdadeiro inferno, mais do que já estava. Porque os jovens se desesperaram mais ainda, porque viu que tinha aberto a saída. Mas muitos morreram pisoteados, porque um foi pisando em cima do outro naquele desespero todo. Muitos jovens correram pra dentro dos banheiros, porque como lá não tinha saída de emergência, alguns até confundiam o banheiro como uma saída. Mas lá dentro do banheiro tinha uma janela pequena e muitos acharam que aquilo seria a salvação deles. Mas a janela era muito pequena, é claro que eles não iam conseguir sair por lá. E foi uma loucura sem fim, vários jovens querendo sair pelo banheiro, pela saída, outros já tinham, assim, infelizmente perdido a vida naquilo tudo, naquela loucura. O vocalista da banda Gurizada pegou um extintor que estava lá próximo e ele tentou usar esse extintor para apagar um pouco do fogo, só que o extintor não funcionou, ele não tinha gás suficiente. Aí também foi constatado depois que todos os extintores da casa noturna estavam vencidos. Naquele desespero, alguns jovens começaram a pedir ajuda pelo Facebook, então eles entraram e falavam, gente, tá pegando fogo. Só que as pessoas não imaginavam que seria algo tão grande assim, então muitos ficavam perguntando, ai, como assim? O que tá acontecendo? Não deu muita moral, mas muitas pessoas pediram ajuda pelo Face. Em pouco tempo, os bombeiros foram acionados, eles correram pra boate. Eles confessam que eles acharam que era um incêndio assim, mais tranquilo, uma coisa mais de boa. Mas na hora que eles chegaram lá, eles viram que tinha muita gente correndo pro meio da rua. Jovens jogados, sem camisa, roupas rasgadas. Então eles viram que a coisa era muito séria. E logo que eles viram aquela fumaça preta e viu que estava difícil respirar, eles já colocaram aquelas máscaras, né, pra poder entrar no local e tudo mais. Só que na hora que eles conseguiram entrar lá dentro, aquilo lá era uma cena de guerra. Tinha muita gente morta. E eles até se questionaram, gente, como que esses jovens morreram tão rápido assim? Eles ficaram, assim, impressionados com aquilo. O chefe dos bombeiros conta que ele ficou extremamente magoado, porque ele fala, cara, a gente tá fazendo o quê? Que a gente não tá conseguindo salvar ninguém, porque era muita gente morta. Os bombeiros foram e iam chutando as pessoas pra sair, abrir caminho, porque alguém podia estar vivo e eles podiam socorrer aquelas pessoas. O maior choque que o bombeiro tomou foi quando ele conseguiu entrar no banheiro e aquilo lá estava assustador. Era muito jovem morto. O total de vítimas da Boate Kiss foi de 242 e só no banheiro tinha mais de 180 corpos. Então, só num espaço pequeno tinha muito corpo amontoado. Era um em cima do outro tentando chegar naquela janelinha pequenininha que tinha no banheiro. Então os bombeiros ficaram perplexos porque eles nunca tinham visto tanto corpo amontoado daquela forma. O chefe dos bombeiros foi pedindo reforço, foi ligando para as polícias, ligou para o hospital da região, falou, olha, cara, tá acontecendo um desastre, muita gente vai aí, muitos jovens estão sendo encaminhados aí para a unidade, então pede reforço. O médico que tinha saído para jantar com a esposa aquele dia passou na rua, viu que estava acontecendo aquela atrocidade e logo ele se dirigiu pro hospital e falou, cara, eu vou chamar todos os meus amigos plantonistas. Era médico que estava de folga, era médico que estava dormindo porque era de madrugada, então ele foi ligando para todos os amigos médicos dele, todo mundo que ele conhecia, ele foi acionando, porque aquele hospital ia virar uma loucura. E realmente foi assim. Todo mundo foi indo pro hospital e na hora que os jovens chegavam lá no hospital, eles simplesmente caíam e morriam. Jovens que conseguiram sair bem da boate, começavam a andar e morria. Simplesmente caía no chão e morria do nada. E ninguém entendia o porquê daquilo. Como que jovens que não estavam com nenhuma queimadura, praticamente com nenhum rasgado na roupa, estavam assim, bem, começavam a morrer. Então era um mistério. Dentro da boate começou a se ouvir vários aparelhos celulares tocando. Então, na hora que os policiais pegaram, viram que era pais ligando para os filhos para ver se eles estavam naquela noite na boate. Porque como foi uma grande barbaridade, uma grande tragédia, rapidamente começaram a dar nos rádios, na televisão, os pais foram acionados. Como era uma boate conhecida, alguns amigos ouviam e ligavam para os pais dos amigos
pra ver se eles já estavam sabendo de alguma coisa. Então foi realmente um terror noturno. Assim que o resgate chegou e foi socorrendo as vítimas, colocando dentro da ambulância, chegavam jovens segurando amigos e jogando eles dentro da ambulância. Então, o resgate foi com vários jovens juntos ao mesmo tempo. Foi realmente desesperador. As pessoas que estavam melhores, assim, que não estavam queimadas nem nada, começaram a entrar dentro da boate querendo salvar os outros amigos. Então, um tentava ajudar o outro. Não foi só os bombeiros, os médicos, os policiais que prestaram socorro. Os jovens que também conseguiram sair e estavam ok, também ajudavam. Teve até um moço que salvou várias pessoas, ele conseguiu tirar vários amigos de dentro da boate, mas aconteceu com ele igual aconteceu com vários jovens. Do nada ele parou, caiu e morreu. E aí eles chegaram à conclusão do que era isso, do porquê que os jovens estavam morrendo. Era devido à fumaça que saía daquela espuma que era altamente tóxica. Muitos jovens morreram de asfixia, não morreram queimados, foi por asfixia. Aquela espuma liberava um gás que continha cianeto de monóxido de carbono e isso acaba com a gente por dentro. Teve até uma jovem que chegou a falecer dessa forma e que os médicos viram que o olho dela estava todo branco e que ela praticamente foi queimada por dentro. Então esse gás, assim que tem contato com os nossos órgãos, ele mata a gente. Não tem como, ele mata. Então falar que muita gente morreu queimada, não, foi por conta realmente dessa espuma barata que esse cara colocou dentro do boate, consciente que era uma espuma vagabunda e que poderia causar tudo o que aconteceu mesmo. Ele tinha essa ciência. A temperatura da boate era de 120 graus Celsius, então aquilo lá tava um forno cheio de gente no meio. A rua inteira ouvia choro, grito, era um desespero total, era muito grito mesmo. Era gente morrendo, pedindo pelo amor de Deus pra ajudar eles, eram gritos muito agoniantes. Devido à grande quantidade de vítimas, os bombeiros chamaram caminhões frigoríficos para pegarem os corpos e levarem até o ginásio municipal da cidade. E lá eles iriam separar os corpos por nome, idade. Quem não tinha RG, eles iam colocar em um lado, os identificados iam colocar de outro, enfim. Eles colocaram todos os corpos nesse ginásio e começaram a liberar as famílias para entrar e ver se o filho deles estavam lá, o neto, o sobrinho, o amigo. E foi, assim, uma coisa muito triste, porque realmente a maioria das famílias tinha um filho que estava morto, um conhecido. E então foi aquela loucura, os policiais tiveram muita sensibilidade no sentido de deixar os familiares lá, reconhecer, sentar, chorar. Eles não aceleravam o processo, eles realmente deixaram os familiares sentir tudo aquilo, identificar os filhos. É um momento, acho que foi o momento mais triste, que até a série apresentou isso, e vendo nos noticiários, realmente foi muito triste essa parte. Não tinha caixão suficiente na cidade para aquela quantidade de vítimas, e claro, né, o pessoal que cuidava dessa parte funerária foi muito indelicado, porque eles aumentaram muito os preços do caixão, então era caixão que custava preços absurdos, gente, coisa de 3 mil reais. E a família tinha que correr, comprar o caixão do valor que estava, pedir até em outra cidade, foi aquela loucura para conseguir enterrar os filhos de uma forma mais decente e de uma forma bem cara, porque eles superfaturaram os valores. Após o incêndio, os músicos da banda tentaram correr, fugir da cidade. Teve um integrante da banda que morreu e eles meio que não estavam nem aí, eles só queriam sumir daquilo lá porque eles sabiam que ia pesar pro lado deles também, porque eles tinham uma parte nesse crime. O dono da boate, é claro, tentou se explicar várias vezes, falou que aquilo lá não era culpa dele, que ele tentou fazer o melhor pra boate, mas não tinha como, ele sabia que naquela noite a casa estava super lotada, tinha passado do número de pessoas que podiam ficar lá dentro, ele estava todo irregular, então ele sabia que o negócio ia ficar muito feio pro lado dele. Ele tentou contra a própria vida, ele não conseguiu, é claro, se matar, mas ele tentou. E aí, depois disso, o pessoal já chamou ele pra ele não tentar mais isso, porque ele ia ter que assumir esse BO. Os músicos também, eles não conseguiram escapar dessa, porque eles precisavam ser interrogados, eles precisavam falar o que aconteceu. As famílias das vítimas fizeram um movimento de se juntar e pedir por justiça, porque aquilo não podia ficar do jeito que estava. Teve um momento que eles quiseram derrubar a Boate Kiss, demolir aquilo lá, mas eles falaram que não, que aquilo lá podia ter provas pra incriminar realmente os réus.
que a vida dos filhos deles tinha um preço e não era um preço barato, que eles tinham que realmente pagar por aquilo. Mas a justiça estava deixando super a desejar. Os promotores até se irritou com os pais das vítimas, processou os pais das vítimas, que eu achei de uma indelicadeza gigantesca, porque aqueles pais estavam sentindo uma dor imensa, gente. Imagina, você perder seu filho de uma forma completamente brutal, por negligência de uma outra pessoa. Então, assim, os pais estavam muito revoltados. Eles sempre iam rezar na porta da Boate Kiss, deixavam flores, deixava cartas, fazia vários cartazes com fotos das pessoas. Então eles realmente lutaram por muitos anos. Foram 4 acusados pelo incêndio, que foi o Elisandro, o Mauro, o Marcelo e o Luciano. Todos eles gritavam para os 4 ventos, falando que eles não tinham nada a ver com aquilo, que aquilo não era culpa deles, que aquilo era uma eventualidade do destino, que poderia acontecer com qualquer um. Mas, gente, é claro que não, né? Isso tudo aconteceu por negligência mesmo. Em dezembro de 2021, eles foram julgados, tipo, 8 anos depois do crime, que saiu o julgamento deles. Eliezer, sócio da boate, foi condenado a 22 anos e 6 meses por homicídio simples com dolo eventual. Mauro, que também era sócio, disse que não sabia de nada, mas também foi condenado a 19 anos e 6 meses por homicídio simples e dolo eventual. O Marcelo, vocalista da banda Gurizada, foi responsável por iniciar o fogo e também foi condenado a 18 anos por homicídio simples e dolo eventual. O Luciano, auxiliar da banda Gurizada, que acionou o sinalizador, que foi onde começou o fogo, foi condenado a 18 anos também por homicídio simples e dolo eventual. Na época, muita gente se questionou se eles realmente tinham que ser julgados por dolo eventual. Pra quem não sabe, dolo eventual é quando você assume o risco do que você está fazendo. Isso ocorre principalmente em leis de trânsito. Por exemplo, eu sei que eu vou beber, mas eu assumo o risco de sair dirigindo. E tanto faz se eu matar alguém ou não, eu assumo esse risco. E foi realmente o que aconteceu na Boate Kiss. O dono da boate sabia que aquela espuma não era própria para aquele lugar, que a Boate Kiss estava irregular, enfim, várias coisas erradas. Mas mesmo assim ele assumiu o risco de colocar vários jovens lá e sabendo que a qualquer momento alguma tragédia poderia acontecer. O pessoal da banda também assumiu esse risco porque eles viviam fazendo shows pirotécnicos, usando sinalizadores. Eles usavam sinalizadores do mais barato que tinha. Inclusive, foi constatado que esse sinalizador que eles compraram era para a área externa e não para a área interna. Então, eles pregaram o mais barato, ainda completamente errado. Então, todo mundo aí realmente tinha que responder pelo dolo eventual mesmo. Porém, em pouco tempo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou a sentença dos réus, anulou a prisão dos 4, alegando ter havido descumprimento de regras da formação do Conselho de Segurança. Claro, o Ministério Público recorreu, mas ainda estamos aguardando um novo julgamento. 10 anos praticamente após o crime, eles ainda não foram presos, nenhum desses réus. Em 2017, entrou uma nova lei em vigor, que é chamada Lei Kiss, que é de âmbito federal. Essa lei prevê normas mais rígidas para estabelecimentos, visando segurança, se está tudo ok, ela é bem mais rígida. Ela é uma lei que depois que entrou em vigência, vários estabelecimentos foram fechados, interditados por um tempo, para fazer a regulamentação de todos os documentos, também mexer na estrutura do estabelecimento. Então teve muito lugar mesmo que foi interditado depois dessa lei. O que aconteceu na Boate Kiss é considerada a segunda maior tragédia no Brasil em número de vítimas em um incêndio. Ela perde apenas para o Gran Circo, que teve 503 vítimas fatais. Ao todo, gente, na Boate Kiss, como eu tinha dito antes, foi 242 mortos, mas teve mais de 630 feridos. Aí vocês conseguem ver, pôr na balança, quantas pessoas que estavam na casa naquela noite. A prefeitura também foi super omissa porque ela sabia que a Boate Kiss estava irregular e mesmo assim ela permitiu que a boate ficasse aberta. Vários documentos foram escondidos na investigação para não envolver os políticos da época, mas a prefeitura realmente tentou acobertar tudo o que aconteceu. E ninguém entende porque até hoje eles estão enrolando tanto para colocar esses caras na cadeia. As famílias até hoje vivem atormentadas por isso. Os sobreviventes relatam que foi a maior dor da vida deles ter que passar pelas várias cirurgias. Teve uma menina que chegou a perder a perna. E assim, aquele transtorno todo. Gente, uma queimadura de fogão dói.
Imagina você ter mais de 70% do seu corpo queimado. Isso foi o que aconteceu com uma das vítimas, ela teve boa parte do corpo queimado. E ela fala que foi muito difícil passar por todos os enxertos, voltar a ter movimentos. Foram vários anos de fisioterapia, terapia, sessões com psicólogo, aceitar aquela nova vida, aquela nova condição, superar aquele trauma. Então, assim, quem sobreviveu também vive com uma dor extremamente grande, gente, porque a vida deles foram modificadas da noite pro dia da pior maneira possível. E eu vou trazer um detalhe que eu vi várias reportagens de alguns sobreviventes que relatam algo bem macabro e bem sobrenatural. Naquela noite, alguns jovens relatam que viram uma moça de vermelho dentro da boate e que essa moça de vermelho estava chamando os jovens para dentro do banheiro porque lá tinha uma saída, que lá eles iam conseguir sair bens, tranquilos. E, consequentemente, o banheiro foi o local onde teve mais mortos, como eu disse, mais de 180 corpos. E durante o incêndio, muita gente vendo essa moça de vermelho, algumas pessoas até gritavam por ela. E uma sobrevivente fez até um vídeo, você acha facilmente no YouTube, é claro que eu não vou colocar aqui, gente, porque às vezes o YouTube pode barrar o vídeo. Mas ela conta que assim que ela foi resgatada, estava na UTI, os médicos falavam pra ela, dorme, relaxa, fica tranquilo, e ela não queria fechar os olhos, porque toda vez que ela fechava os olhos e tentava dormir, ela via essa mulher de vermelho chamando ela pra ela ir com essa moça, e ela sentia uma coisa muito ruim vindo dessa mulher. É como se ela viesse de algum lugar bem ruim querendo levar a vida dessa jovem que sobreviveu. E quando ela teve um reencontro com os sobreviventes, todos, foi unânime, todos falaram que viram esta mulher de vermelho. Então tem também esse lado sobrenatural que muita gente acredita que ocorreu na Boate Kiss. Eu particularmente achei muito macabro várias pessoas verem essa mulher chamando os jovens para ir pro banheiro, sabendo que lá não ia ter nada e foi o lugar onde teve mais mortes. Eu quis trazer esse ponto para vocês, porque eu estudei, vi que tinha essa parte sobrenatural e achei interessante trazer para vocês e ver o que vocês acham, se tem alguma coisa a ver, se realmente pode ter sido alguma coisa também que envolve o mundo oculto por aí. Claro, aqui na Terra a gente sabe quem que são os culpados e que eles merecem pagar por isso, mas eu não podia deixar de contar para vocês esse pedacinho sobrenatural. E foi esse o nosso caso brutal de hoje, gente. É muito triste, né, perder tantos jovens por negligência, por tantas coisas erradas, né? É um crime que os réus já deveriam estar pagando há muito tempo. Mas vamos aguardar, vamos ver qual vai ser o próximo julgamento, qual vai ser a próxima sentença. Vamos acompanhar. Como tem a minissérie na Netflix, eu também fiquei sabendo que tem um documentário. Eu não assisti esse documentário, gente, eu só vi a minissérie mesmo. Tá muito bom, eu gostei muito da minissérie, mas eu preferi não trazer aqui porque envolve muitas coisas pessoais, o sentimento da família, e aqui eu foco mais no crime mesmo. Mas eu aconselho vocês irem assistir. Eu chorei muito mesmo assistindo aquela minissérie. Eu chorei de raiva, de indignação, de tristeza, de ver como a nossa justiça brasileira é falha, como aqueles promotores foram insensíveis, como que as pessoas tentam inocentar criminosos. Então vão lá, assistam e também se indignem com aquilo lá, porque, cara, é uma palhaçada, é um circo, é uma comédia. É muito triste. Gente, eu chorei demais. Mas eu espero que tenha dado pra entender o caso, espero que tenha dado pra entender o crime em si, mas se vocês quiserem mais detalhes, vão lá na Netflix, que tá muito interessante. E, gente, ó, não esquecem, se inscreve no meu canal, deixa um likezinho aí pra mim e me conta o que vocês acharam dessa parte sobrenatural que eu trouxe pra vocês. E beijinhos, pessoal, fiquem com Deus, boa semana!